berço do futebol sempre foi a América do Sul, mas nos últimos 20 anos, somente a Europa vinha dominando o futebol mundial. Mas agora vem a pergunta, o que seria da Europa e da Champions League se todo o dinheiro não tivesse concentrado somente por lá? Essa imagem aqui mostra um aumento gigantesco na busca do termo Brazilian League no Google. E claro, tudo isso está acontecendo devido ao grande impacto do Mundial de Clubes. Enquanto isso, por aqui no Brasil, a nossa principal competição, a Libertadores da América, vem perdendo cada vez mais a audiência e o interesse dos jovens que começam a assistir o futebol. Até porque hoje em dia tá cada vez mais normal aí pela internet ver os Rala Madrid, aqui do Rio de Janeiro, e também os Visca Barça, lá da Bahia. Então qual seria a verdadeira influência de veículos esportivos como TNT e também seus correspondentes, que cada vez mais vendem a imagem do futebol europeu para nós como algo muito superior ao que é visto por aqui? É uma lavagem cerebral que está sendo feita nos mais jovens ou realmente essa distância existe? O que pensar quando um moleque criado em Realengo, bairro periférico do Rio de Janeiro, marca um gol no Chelsea no Mundial de Clubes e se emociona por estar jogando contra os caras que ele só via no videogame, como por exemplo o Cole Palmer. E esse aí até vai, cara, porque ele realmente é muito relevante nos dias de hoje. Mas agora Reece James, chegamos ao ponto de achar que o Reece James é um craque muito superior ao que temos aqui, Nicolas Jackson, Cucurella. Hoje chegamos ao ponto da lavagem cerebral da Premier League estar tão grande que nossas joias se emocionam ao enfrentar o Reece James. É sério mesmo? Como seria o verdadeiro potencial do Brasileirão se a gente não tivesse que vender as nossas joias cada vez mais cedo? E pode não parecer, mas essas transferências têm um impacto muito maior do que só na diminuição dos craques atuando por aqui. Afinal, se um jogador ainda atua por aqui no Campeonato Brasileiro, é porque ele é ruim. Se fosse bom, estaria na Europa. Só joga por aqui quem é fraco. Certo? Mas será que realmente a realidade é essa? Agora eu vou te explicar o porquê o futebol sul-americano precisa mudar, em todos os aspectos, desde a sua base, com os gramados ridículos que temos em alguns estádios, e até mesmo no seu marketing, que não prioriza em nada a estética do produto. E é justamente pela estética que eu vou começar esse vídeo. Sabe quando você liga a televisão ali à noite para assistir um jogo de Libertadores e parece que é a coisa mais feia que você já viu na vida? A iluminação é podre, parece que tá vendo um jogo de Série C. O gramado é ridículo, a parada tem mais buraco do que grama. E a arbitragem que chega a ser piada, moleque. O jogo fica mais tempo parado do que com a bola rolando. Qualquer toque é falta. Qualquer coisa é motivo de ir pra cima do juiz e ficar enchendo o saco do cara. Claro, isso quando o juiz não quer aparecer mais do que os jogadores. E o grande finale dos últimos anos, que são as casas de aposta. Mano, eu fico bobo como que alguém acha isso aqui normal, pô. Se liga nessa imagem. Quantas bets e casas de aposta você consegue contar só nesse frame, velho? É uma parada bizarra, porque além de deixar tudo muito mais feio, ainda contribui pra ser amador, tá ligado? Vou dar um exemplo básico aqui do meu próprio canal. Imagina eu no meu vídeo divulgando uma casa de investimentos, coisa que eu já fiz por aqui. E aí nesse mesmo vídeo, 3 minutos depois, eu falo de um outro investimento que não tem nada a ver com o que eu acabei de divulgar. Como que eu vou passar credibilidade pra você que tá me assistindo de que um realmente é bom se eu tô divulgando o outro no mesmo vídeo? Então é basicamente como funcionam as casas de aposta aqui no futebol brasileiro, cara. Você liga uma partida pra assistir, sei lá, a 5ª rodada do Brasileirão e tem 10, 15, 20 casas de aposta em todas as imagens. Mas sinceramente, esse assunto das bets é uma parada muito mais profunda de se resolver, até porque já tá muito enraizado aqui no país. Querendo ou não, essa grana pesada que eles movimentam nos clubes todo ano é o que tem contribuído muito para que o futebol brasileiro avance no quesito contratações. Acho que o maior exemplo disso é o Memphis Depay no Corinthians, sendo que boa parte do salário dele é pago por uma casa de apostas, coisa que não seria possível antigamente. Mas agora me responde uma coisinha, será que os holandeses, que são fãs do Memphis Depay, conseguem assistir ele jogar aqui no futebol brasileiro? É claro que não, porque nem vendeu o nosso campeonato direito a CBF sabe fazer. Imagina você ter a seleção pentacampeã mundial, a camisa mais conhecida no mundo inteiro e nem sequer trabalhar a imagem do seu campeonato ao redor do mundo. Rapaziada, muita gente subestima o peso que essa camisa ainda tem na história do futebol. Se você for em qualquer canto do mundo vestindo uma amarelinha dessa aqui, é certeza que você vai ser reconhecido como brasileiro e principalmente eles vão saber que aquela camisa se trata do futebol que é praticado aqui. Se a gente aqui no Brasil quiser assistir aos jogos do Sauditão, é totalmente possível. Com menos de 3 minutos de pesquisa e pronto, já vão estar assistindo qualquer jogo. Agora faz a experiência de ir para outro país e tenta ver algum jogo do Campeonato Brasileiro, mano. Só tenta. E mesmo se ele conseguisse, valeria a pena para um gringo que não tem nenhuma ligação com o futebol brasileiro parar para assistir os jogos, para ver essa porcaria que a gente transmite por aqui? Vamos fazer o seguinte exercício, ok? Pegamos o Real Madrid contra o Liverpool e uma final de Champions League. Agora vamos colocar esse jogo aqui no estádio do Juventude com essa grama na chuva, completamente alagado. E vamos transmitir da maneira que a gente joga aqui, com 500 casas de aposta em volta, o pior árbitro que você já viu apitando o jogo, e vamos vender isso pro mundo todo. Qual imagem você acha que ficaria? Dos craques jogando bola ou do pacote completo que é ridículo?
Eu tenho certeza que você sabe a resposta. E ainda mantendo nesse tópico do marketing, rapaziada, olha o que os brasileiros estão fazendo no Mundial de Clubes, pô. Os efeitos disso são significativos demais, mesmo que não seja o seu time que tá lá disputando. Torcer para que os brasileiros demonstrem um bom futebol é extremamente necessário para o bem do futebol brasileiro. Quer um exemplo prático disso? Esse gráfico aqui mostra as pesquisas e o interesse no termo Brazilian League no Google. Olha o salto grotesco que a gente teve no interesse no nosso futebol ao redor do mundo durante o Mundial. E sabe o pior disso tudo? Os gringos não vão conseguir achar nenhuma maneira decente de acompanhar a nossa liga. E sabe por quê? Porque a CBF não vende ela pra lugar nenhum no mundo, velho. E o pior, mesmo sabendo com muita antecedência que esse Mundial aconteceria agora em junho, a CBF não fez nada pra mudar isso. Se você olha as redes sociais, no máximo que tem são uns postzinhos aqui e ali mostrando o resultado dos jogos. Não tem ninguém lá de fato, fisicamente acompanhando tudo, gravando, mostrando como é de perto, mostrando os jogos, tentando levar a energia dos clubes brasileiros que estão lá pra quem acompanha a CBF pela rede social, cara. E sabe por que disso tudo? Porque nem eles acreditavam que o Brasil faria bonito como tem feito até agora. E aqui também não dá pra ser hipócrita, né? Praticamente ninguém botava fé que isso ia estar acontecendo. Mas a CBF, que é a entidade maior, não poderia fazer a mesma coisa que um torcedor comum faz. Agora, sabendo de tudo isso, a gente chega no segundo tópico do vídeo. Como a gente vai fazer os jovens se interessarem pelo futebol brasileiro novamente, se a Libertadores, a principal competição da América, é tratada da mesma maneira pela Conmebol. Ela que deveria levar cada vez mais a visão da coisa para o mundo todo, e sempre que algo envolvendo a Libertadores viraliza, normalmente é algo ruim, como o próprio caso de racismo que teve com o Luigi, né, o jogador da base do Palmeiras. Pensa aqui comigo. Hoje a gente vê uma geração de jovens que só consomem vídeos curtos e rápidos. Esse vídeo aqui, por exemplo, se eu não falar desse jeito extremamente rápido, colocar um monte de efeito na tela, ele já sai do vídeo. Então como você vai convencer um moleque desse de 13 anos que não para pra assistir nada, pra ver um Palmeiras e Boca que fica dos 90 minutos de partida, 20 minutos parado por falta? Sem falar nas brigas, os problemas com a arbitragem, gramado podre, iluminação no estádio ridícula, transmissão na Globo que o moleque nem sabe o que é, cara, até porque a TV convencional caminha a passos largos para o fim. E ao mesmo tempo que tudo isso é falho na América do Sul, esse mesmo moleque pega o controle e liga a televisão na ESPN para assistir um jogo da 7ª rodada da Premier League entre o Luton Town e o Brentford, e o que acontece? O gramado tá igual um tapete, a transmissão é levada com seriedade, a iluminação é perfeita nos estádios, os próprios estádios todos novos, tudo impecável. Como que esse garoto não vai achar que tudo aquilo ali que ele tá vendo é 10 vezes melhor do que ele vê aqui na América do Sul? Isso porque eu nem tô citando jogos grandes de lá, cara, tipo um Liverpool contra Manchester City, um Chelsea contra Manchester United. Não tem como, pô. E mesmo que você ache que esse público não é importante, se não quer assistir, não assiste, a gente não precisa de torcedor modinha, se quiser ver Premier League, vai ver Premier League, não assiste Brasileirão não, deixa pra quem gosta. E esse pensamento é totalmente errado, cara, porque essa garotada de hoje, que não liga pro futebol brasileiro, que prefere torcer pra clube europeu, que tem um canal aqui no YouTube dedicado só a um clube europeu, que tem página no Instagram, página no Twitter, que briga o dia inteiro entre brasileiros mesmo, velho, tudo pra defender um jogador de um clube europeu. Essa galera que deveria sustentar o futebol sul-americano no futuro, porque o seu pai vai envelhecer, eu vou envelhecer, você também vai envelhecer. E essa nova geração é a que seria responsável por sustentar os nossos clubes no futuro. E esse desinteresse que eles estão tendo no futebol brasileiro hoje já tá causando impacto aqui no presente e vai causar ainda mais no futuro. As torcidas precisam se renovar, os clubes precisam se movimentar. A CBF precisa fazer de tudo para atrair esse público jovem. A gente tem que se comunicar melhor com essa parcela que não é pequena. Caso contrário, a gente chega agora no que é o terceiro ponto desse vídeo: a influência da TNT e seus correspondentes nesse processo. Se você, assim como eu, acompanha o futebol europeu, principalmente a Champions League, você sabe que, mano, não tem comparação. Cara, a TNT e a sua equipe no geral, eles dão um banho em qualquer outra transmissão. Isso acontece porque os caras sabem fazer e eles são muito competentes no que eles fazem. É só olhar a última final de Champions, rapaziada. O PSG meteu um 5-0 na Inter em um jogo ridículo dos italianos. Não teve competitividade na coisa, pô. E mesmo assim, esse jogo liderou a audiência no Brasil todo durante o horário. Os caras fazem a coisa ter emoção até quando não tem, pô. E isso é mérito total deles. O PSG é campeão da Liga dos Campeões pela primeira vez na sua história. O PSG atropelou a Internacional e aqui na Allianz Arena fez 5-0 fora o baile. Eu vou dar outro exemplo aqui. Eu afirmo pra vocês que é mais fácil você saber tudo sobre o Barcelona, acompanhando ali o Marcelo Beckler e o seu canal no YouTube, do que você saber qualquer coisa sobre qualquer clube brasileiro. Vou dar um exemplo aqui do Flamengo, que é o meu time. Eu moro no Rio e é mais fácil pra mim saber sobre o Barcelona, um clube europeu que tá do outro lado do mundo, acompanhando aqui o canal no YouTube do Marcelo Beckler, que, mano, o cara faz uma cobertura impecável, pô. Você consegue saber sobre contratação, quem vai chegar, quem vai sair, como foi cada jogo, qual jogador tá insatisfeito, você consegue saber
saber até das finanças do clube, velho. Tudo isso porque o Barcelona também contribui para que ele faça esse trabalho. A TNT dá todo o suporte para que o cara faça um trabalho do nível que ele faz. Um brasileiro sozinho consegue cobrir um clube espanhol e te trazer mais ligação com esse clube espanhol do que você teria com qualquer clube brasileiro, mesmo que fosse o seu time. E isso não se limita só a ele não, tá? A Tati Mantovani com o Real Madrid, você consegue acompanhar tudo, saber a contratação, saber quem chega, quem sai, os bastidores, se o jogador acordou com febre, se o jogador tá doente, se o jogador vai jogar, se não vai, você sabe tudo. A mesma coisa pro Fred Caldeiro cobrindo a Premier League, cara. Se você quiser saber sobre o Big Six, você vai ter vídeo lá. Se você quiser saber sobre como os jogadores estão, você vai ter vídeo lá. Se você quiser saber sobre a má fase do Manchester City no ano passado, ele cobriu praticamente todos os jogos do City no estádio, fazendo os vídeos do estádio. E agora fala pra mim, o que você consegue saber sobre o seu time? Qual jornalista ou influenciador do seu time que você acompanha, que faz um trabalho tão bom quanto ou melhor do que o pessoal da TNT faz? Vou dar um grande exemplo de quem tem contribuído muito pro futebol brasileiro aqui, o próprio Jorge Igor. Ele é um narrador e comentarista também na TNT. É impressionante, mano, os caras têm simplesmente os melhores profissionais do ramo, tá? A verdade é essa. E todo dia no almoço ele faz um vídeo comentando algo sobre o futebol brasileiro, às vezes muito mais focado no Santos, que é o clube dele. Mas, por exemplo, eu não sou santista e eu assisto todos os vídeos do cara, mesmo que ele esteja falando do Santos, porque é alguém que tem carisma, é alguém que sabe se comunicar também com o público da internet, com o público mais jovem. Só do cara tá fazendo isso, levando a imagem do futebol brasileiro para outras pessoas que necessariamente nem assistem televisão, nem assistem futebol no geral, mas que estão ali assistindo o cara, estão ouvindo a opinião dele sobre futebol, estão formando uma ideia sobre o que é o futebol brasileiro para quem sabe começar a assistir, começar a torcer para algum time, algum moleque de 12, 13 anos que assiste o cara. Isso é importante, é disso que a gente também precisa. Hoje, cara, para um moleque de 14 anos que quer assistir futebol, é melhor assistir a um jogo do Barcelona, que ele verá grandes jogadores sempre, vai conseguir acompanhar também tudo que esses jornalistas brasileiros que cobrem e tem os seus canais aqui no YouTube, onde eles relatam tudo o que acontece no jogo, nos bastidores, nas negociações, em tudo, mano. Que o Real Madrid, a partir do dia 14 de agosto, passa a contar com Franco Mastantuono. Antes, só pra você assistir a um jogo de um clube europeu já era muito difícil. Hoje em dia você tem tudo na palma da mão. E isso com o carisma da galera da TNT que faz tudo com excelência. E agora, quem é a concorrência? O que a rapaziada do esporte faz aqui pelo futebol brasileiro? A gente vai ter o quê? O Luiz Roberto narrando o jogo na Globo? Os clubes brasileiros pararam no tempo. A verdade é essa. Só que a diferença é que antes, quando a gente era moleque e ligava a televisão, o que a gente tinha pra assistir eram os jogos do Campeonato Brasileiro. Só na época de Copa do Mundo que a gente via mais sobre os outros países e principalmente sobre o futebol ao redor do país. Só que hoje em dia isso acontece cada vez menos. No Twitter, por exemplo, é a coisa mais normal do mundo você vê várias e várias páginas que são criadas todos os dias para jogadores e clubes europeus. E até aí tudo bem, eu acho super normal, até porque tem um público bem grande para isso. Mas é bizarro como tem brasileiro que realmente se sente europeu. O cara não tem nenhuma ligação com o futebol daqui, pô. Se você perguntar para ele para qual clube brasileiro ele torce, ele não tá nem aí pro que é disputado aqui, cara. Ele realmente é um torcedor do Chelsea. Ele realmente é um torcedor do Barcelona. Ele realmente torce para o Real Madrid. E é uma parada tão forte, tão bizarra, que eles chegam ao ponto de brigar entre eles, diminuindo os jogadores brasileiros, cara. Tudo isso porque ele joga em um rival europeu. O que você mais vê são dois brasileiros se xingando por clubes europeus e por jogadores. Vou dar um exemplo aqui. Um brasileiro que torce para o Real Madrid no Twitter fica pegando momentos em que o Rafinha joga mal ou erra um passe. Tudo isso para poder postar um compilado de erros do cara pelo Barcelona e criticar ele ser candidato à bola de ouro. Aí, como resposta, vem outro brasileiro, torcedor do Barça, e posta que o Rodri salvou o futebol, porque ele roubou a bola de ouro do Vini em 2024. Tipo assim, são dois brasileiros, mano. E ao invés deles torcerem pelos jogadores brasileiros, eles preferem ficar brigando o dia inteiro, porque não, eles se consideram barcelonistas e madridistas. A parada chegou ao ponto que virou guerra, como se eles realmente fossem espanhóis, pô. Esse é o nível da influência que o futebol europeu chegou. E você acha que esse cara ele vai crescer e vai decidir do nada que vai torcer para um clube brasileiro? Não vai, mano. Ele vai continuar torcendo para esse clube europeu, ele vai continuar com a sua página, vai alcançar mais e mais seguidores jovens, vai expandir essa cultura por aqui e daqui a pouco vai ser cada vez mais normal você ir na rua e ver só a camisa de clube europeu por aqui. Enquanto isso, os clubes brasileiros, a Globo e toda a mídia daqui ignora e acha normal. Ah, a gente não precisa desse pessoal não. Ah, é Enzo, deixa ele torcer para clube europeu aí, tá de boa. Ah, a gente não vai mudar o que a gente já faz não, porque tá dando certo, né? Deve tá dando sim, confia. Enquanto isso, a TNT nada de braçada por aí com a Champions League e você tem que ouvir dos moleques daqui que a Premier League é 50 milhões de vezes melhor do que tudo que a gente já viu sobre futebol. E não me entenda mal, tá? A Premier League é melhor do que o Campeonato Brasileiro? É. Não tem essa, rapaziada. Esse Mundial de Clubes não vai mudar um fato. A Premier League
é melhor do que o futebol brasileiro, mas não é tão melhor como muita gente prega por aí. Essa é a grande questão. E agora vem o quarto tópico desse vídeo, o Mundial de Clubes. Bom, tô gravando isso aqui no dia 21 de junho, ok? Depois do Palmeiras fazer um jogo muito superior ao Porto, do Fluminense botar o Borussia na roda, do Botafogo vencer o Paris Saint-Germain, mano, o campeão da Champions League, e do Flamengo passar o carro pra cima do Chelsea. Sinceramente, rapaziada, vendo os jogos, vocês conseguem mesmo acreditar que são os nossos clubes ali? Olha a diferença de postura dos jogadores, pô. Em qual momento você viu eles fazerem aquela cera insuportável que tem aqui no futebol brasileiro? O Botafogo jogou 90 minutos contra o Paris Saint-Germain, praticamente o tempo todo só se defendendo, e fizeram isso com perfeição. Você viu alguma cera sendo feita, alguma pressão no juiz o tempo inteiro pelos jogadores do Botafogo? Não teve, cara, não teve nada do tipo. Eu só vi futebol no estado mais puro da coisa. Então você acha mesmo que esses caras não sabem jogar bola? Não conseguem fazer um grande jogo quando eles realmente estão motivados para aquilo? E claro, né, quando tem as condições perfeitas para isso. O gramado no jogo sempre um tapete, a atmosfera tá sendo incrível sempre. A arbitragem nem tá sendo aquelas coisas, mas já é anos-luz da merda que a gente tem aqui. E principalmente o calendário. Os brasileiros estão jogando a vida toda a partida e tendo tempo para recuperar, para poder planejar a tática para outro jogo, para poder fazer uma grande partida. É 100% diferente desse calendário maluco que a gente tem aqui, que o clube faz um jogo no Rio, 3 dias depois você tem que fazer um jogo no Nordeste e depois tem que viajar para Quito para jogar Libertadores 2 dias depois. Cara, é uma loucura que a gente tem aqui, rapaziada. Não tem como cobrar um nível de atuação que eles estão tendo lá nesse Mundial, praticamente, pô, planejando cada jogo em específico, com o que a gente vai ter aqui, porque não dá, mano. Não tem o mesmo nível de mobilização para os jogos, os jogadores não entram com o mesmo foco, não tem a mesma energia, porque eles estão sempre cansados, sempre fazendo viagem, e não adianta você falar, mas eles ganham milhões para isso, que não sei o que. Beleza, rapaziada, mas os caras não são robôs, pô. Pelo amor de Deus, rapaziada, o Campeonato Brasileiro vai até o Natal, pô. Esse ano a gente vai jogar bola até dezembro. Como que alguém acha isso normal, pô? E é nessas horas que a gente viu o quão inimiga do futebol brasileiro é a CBF. A arbitragem que a gente tem aqui não é nem profissional, rapaziada. O árbitro aqui recebe uma graninha ali pra apitar cada jogo e valeu, pô. Não é uma profissão de fato a parada, tá ligado? Que ele tem ali uma carteira assinada com a CBF, que ele tem os jogos certinho que ele vai apitar no mês, no ano, sabe? Desde o começo do ano recebeu o calendário total. Ó, você vai apitar tal jogo, tal jogo, tal jogo, o seu salário é tanto, se você cometer erro, você tem infração em tanto, vai ficar fora de tal jogo, de tal jogo. Não tem nada, é completamente bagunçado. O cara recebe ali pra apitar um jogo, não sabe se ele vai apitar outro, quando ele vai apitar de novo, e é totalmente zoneado. E é agora que eu quero abordar aqui o ponto final desse vídeo. O futebol brasileiro precisa mudar. Primeira coisa, os estaduais tem que acabar. Ah, mas os clubes do interior precisam disso, os clubes pequenos vivem do estadual. Rapaziada, vamos ser sinceros, velho. Pro futebol brasileiro evoluir, a corda vai ter que arrebentar pra algum lado. E a gente sabe que sempre arrebenta pro lado mais fraco. Na hora da gente pregar moralismo e falar, ah, cara, olha só o futebol do interior, como ele é importante pro nosso ecossistema, a gente precisa dos clubes do interior. Beleza, isso aí tudo é muito bonito na teoria. Só que, por exemplo, o Campeonato Carioca não tem nem premiação, rapaziada. Não é que nem o Paulista que, pô, os caras fazem um mega evento, tem uma transmissão da hora ali. Muito melhor, inclusive, do que vários jogos do brasileiro, tá? Só que isso não é o padrão, a gente sabe que a esmagadora maioria dos jogos são jogos ridículos de ruim, de pré-temporada, os jogadores claramente não querem estar ali, estão jogando contra clubes 10 vezes menores só pra cumprir tabela e, claro, inflar mais ainda o calendário, cansar mais os jogadores, aumentar o risco de lesão e, principalmente, o que a CBF não cansa de querer, lucro. Só que se a gente visse esse lucro sendo transferido para, sei lá, investimento em gramado decente, arbitragem decente, melhorar as transmissões, melhorar a qualidade dos jogos, ninguém ia reclamar. Só que isso não acontece, cara. Todo ano os estaduais lucram milhões e valeu, é isso. A gente não tem retorno nenhum em nada e só tem piora no nosso produto. Mas aí beleza, caso não queiram acabar com o estadual, então tem uma outra opção, que na minha opinião é reduzir o número de clubes na Série A, o que consequentemente geraria menos jogos, menos viagens, menos burocracia para acontecer as partidas e também resultaria numa qualidade superior dos jogos e até mesmo em um nível mais alto na própria Série A. O ideal mesmo seria os dois, acabar com os estaduais e também diminuir o número de clubes na Série A. Feito tudo isso, mais uma coisa que também precisa acontecer. Os clubes têm que se unir para criar uma nova liga entre si. Já tá mais do que claro que não dá para a CBF cuidar do futebol brasileiro. Só que o maior problema que tá impedindo de tirar essa liga da teoria e colocar na prática é que nenhum clube quer ceder e perder uma porcentagem do que eles acham que realmente merecem. Para resumir, cada clube só tá olhando pro seu próprio umbigo e não tá vendo o bem maior da liga no geral, o que deveria ser prioridade, cara, porque, rapaziada, eu volto a repetir, se isso já tá sendo problema agora no presente, o futuro só tende a piorar. Se o futebol brasileiro não mudar em tudo, a gente vai ficar cada vez mais para trás e vamos perder torcida mais do que a gente já tá perdendo
dentro do nosso próprio país, mano. Porque uma coisa é certa, rapaziada, não vai adiantar nada o Flamengo continuar sendo o clube mais rico, sendo que não vai ter nenhum outro pra você jogar contra, pô. E eu sou um flamenguista falando isso, ok? A liga tem que acontecer. Uma melhor divisão do dinheiro das cotas de TV também movimenta a competitividade. E nem por isso quem é grande deixa de ser ganhador, cara. Vamos olhar aí de novo pra própria Inglaterra. Pega o pior clube que você imaginar de lá, cara. Quando você pega pra ver, os caras têm estádio, os caras têm um gramado perfeito, todas as condições de jogo são ideais para qualquer partida acontecer lá, tanto para receber o lanterna quanto para receber o primeiro colocado da liga. E isso acontece porque desde o último até o primeiro, os caras recebem uma boa quantia de dinheiro da própria liga. E quando você pega para ver quem ganhou os últimos campeonatos, são sempre os mesmos clubes grandes: City, Liverpool, Chelsea, Manchester United e aí por diante. Resumindo, a melhor divisão do dinheiro não atrapalhou em nada os clubes gigantes. Eles continuam lucrando mais, eles continuam desempenhando mais, continuam liderando a liga, estão sempre nas maiores competições europeias, só que isso melhorou e muito a imagem da liga no geral. Pega aí há 10, 15 anos atrás, ninguém nem ligava pra Premier League, rapaziada, a verdade é essa. Era um ou outro que parava pra assistir ali. Hoje em dia se tornou a maior liga do mundo graças a essas mudanças que eles fizeram há anos atrás. E tudo isso culmina no que eu falei lá no começo do vídeo, sobre o marketing e saber vender o seu produto. Quando você pega pra ver um Norwich contra o Brighton, cara, pelo amor de Deus, você realmente acha que o Norwich contra Brighton é melhor do que um Corinthians e Palmeiras, por exemplo? Não é melhor, mano. Eu te garanto, não é melhor. O jogo não é melhor, só que tudo contribui para ser. O gramado bom, a iluminação boa, a arbitragem perfeita, tudo isso contribui para ser muito melhor do que a gente tem aqui, mesmo que a gente tenha muito mais talento. Agora imagina se a gente consegue tirar tudo isso que eu falei aqui do papel. Teríamos mais audiência de todos os públicos, principalmente aqui no país. Também venderíamos o nosso campeonato para, por exemplo, Portugal, França, Espanha. O mundo todo poderia assistir ao futebol brasileiro. Imagina o impacto disso com as torcidas apaixonadas que a gente tem aqui. Vou dar um exemplo. Um fundo do Qatar comprou o Paris Saint-Germain. Rapaziada, o que era o Paris Saint-Germain antes? Não era nada. Ah, você vai falar, não, já era um clube grande, já tinha título francês. Beleza, mas os caras eram inexpressivos. E mesmo assim eles foram lá e investiram no clube, compraram. Imagina agora, sei lá, um fundo árabe investindo num Corinthians da vida. Clube aqui que tá totalmente quebrado, mas só que tem milhões de torcedores aqui no país, velho. Imagina algum fundo árabe vendo o potencial que isso tem aqui. Aí depois outros vêm, sei lá, investe no São Paulo, investe mais na liga, gera mais entretenimento, patrocínios maiores, patrocínios melhores, pra poder parar de socar casa de aposta em tudo. É necessário mudança. E principalmente parar com esse pensamento retrógrado de, não precisamos mudar. Tá bom assim, quem não quer ver que não assista. Esse não é o pensamento correto. Olha as próprias redes de televisão aí, ficaram ignorando o YouTube o máximo que podiam. Há 15 anos atrás, quando o YouTube começou aqui, era chacota. Quem fazia isso aqui era chacota, era zoado até mesmo nas grandes programações da Globo. O Pânico na TV fazia muita zoação. E o que eles perceberam depois? Quando começaram a ver o sucesso que eles estavam fazendo com o público jovem, o que o Pânico fez lá atrás? Chamou o Cossielo. Ou você acha que o Bate ou Regaça que o Cossielo fez lá com vários youtubers na televisão, que gerou muito movimento, chegou a bater pico de audiência do Pânico na TV, cara, que na época era um estouro. E qual era o pico de audiência? Quem levava mais? O Cossielo. Então você acha que eles fizeram isso aí porque eles gostavam do Cossielo ou porque eles estavam vendo que tava dando merda? E é isso que a Globo, por exemplo, tentou fazer recentemente aí, contratando o Fred pra apresentar o Globo Esporte. Só que, sinceramente, agora já é tarde demais. E se a gente não mudar a tempo, o mesmo vai acontecer com o futebol brasileiro. Vai chegar uma hora que vai ser tarde demais. Se tu curtiu esse vídeo, mano, isso aqui é pra ser mais um debate, comenta a sua opinião, pode falar o que você acha, o que você concorda, o que você discorda. Você tá livre pra opinar aí de boa. Vou responder vocês aí tranquilamente, só espero que, né, com um mínimo de educação, por favor. E deixa aquele like pra poder apoiar esse vídeo se você curtiu esse formato. Se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos, que estamos muito próximo dos 100 mil inscritos, valeu? Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!